Boa noite. Boa noite a todo mundo aqui. Acho que ainda deve estar chegando gente. Somos 11 agora, 12. Esperar mais um minutinho antes de começar. Espero que esteja todo mundo bem. Noite de lua cheia. Lua cheia hoje, né? Hoje. É, eu vou começar a falar um pouquinho sobre Katyayana Vrata. É, eu não vou falar sobre o Vrata em si, talvez um pouco, mas sobre como esse Vrata surge, né? É uma história que quem participou do Navaratri pegou uma parte, ouviu um pedaço, mas queria aprofundar um pouquinho mais. Não vou entrar em detalhes sobre a própria deusa Katyayani, são coisas que, de repente, a B mesmo vai aprofundar. Mas falando um pouco só uma introdução sobre ela. A Katyayani é uma das Navadurgas, né? Uma das Durgas que nós celebramos durante o Navaratri, e ela é um dos aspectos mais poderosos da Mãe Divina, pois ela é a Mahishasura Nandini, aquela que mata o Asura Mahisha, e então ela é muito forte, muito poderosa. E ela é muito conhecida como uma força guerreira, né? Essa energia de deusa guerreira. Mas ela não é somente uma deusa guerreira, ela é uma deusa de votos, porque até o seu surgimento tem a ver com um voto, né? O voto do sábio Kátia, que queria muito ser pai e que durante muitos anos fez um voto para a Durga, e ela decide renascer como filha dele. Então, ela é uma deusa dos votos, ela é uma deusa que ouve os desejos mais sinceros das pessoas, e ela concede bênçãos quando a devoção é verdadeira e quando a devoção é pura, né? Quando tem dedicação ali envolvida. E ela transforma não somente a adversidade da coisa que a gente vê, né, nos aspectos assúricos mesmo, mas também através do amor, da fé. E aí ela mostra pra gente, né, que a visão da guerreira caminha muito tenuemente com a ternura amorosa, né, da figura da mãe. Então, essa parte da devoção a Katyayani a gente estuda muito através do Bhagavata Purana, ou a gente pode encontrar, né, numa história muito bela e uma relação muito linda com devotos, com a divindade e os devotos, né? Devotas, na verdade. As gopis de Vrindavana, que são as vaqueirinhas de Vrindavana, eram mulheres muito simples e muito devotas, e eram amigas e companheiras do Senhor Krishna desde a infância. Elas compartilhavam com ele os momentos cotidianos da vida, né? Pastoreio, tá ali com as vaquinhas, brincadeiras, festas, cânticos, e todas elas nutriam por ele um amor muito profundo, muito tenro, muito puro e muito verdadeiro, né? E era além de ser uma paixão de jovens e mulheres, era uma devoção muito espiritual, né? Para elas, ele não era apenas um jovem encantador de Vrindavana, né? Ele era a suprema
personalidade de Deus. E ele é encantador por isso, né? Por sua presença tão alegre, tão cheia de vida, tão constante. E elas, apaixonadas por ele, elas desejavam muito unir-se a Krishna em casamento. Então as gopis realizaram o Katyayani Vrata, que era um voto devocional ligado à deusa Katyayani. Durante o período do mês de Migrashira, Margashira, né? Que geralmente cai nessa época de novembro, né? Novembro, dezembro, elas se banhavam, isso é um mês lunar, tá? Para quem não conhece a astrologia védica, nós temos meses lunares na astrologia védica que eles não correspondem exatamente aos meses do calendário gregoriano, né? Existem uma diferença. Então, o mês de Margashira é um mês lunar, que é muito auspicioso, ligado à purificação. Então, durante esse período, elas se banhavam diariamente nas águas do Jamuna, que é o rio que atravessa Vrindavana e que é considerado uma manifestação viva da energia da deusa, né? O banho, ele não é só uma purificação, uma limpeza física, mas é uma limpeza do coração, da mente, tornando essas gopis aptas para receber as bênçãos de Katyayani. É, em outras regiões da Índia, é, devotos realizam a devoção em outros rios, como o Ganga, o Saraswati, o Godavari, que é o segundo rio, maior rio da Índia. E na fé hindu, é, esses rios, eles não são meros cursos d'água. Vou falar um pouquinho disso mais para frente, mas voltando ali, entendendo que esses rios são, que o rio de Amuna é ou Yamuna, dependendo da leitura, ele é reconhecido como um canal de graça e de purificação espiritual. Elas realizaram esse voto, né? Elas jejuavam, ofereciam flores, frutas, orações, cantavam mantras, e elas mantinham no coração aquele foco no Senhor Krishna, né? E elas suplicavam para a deusa Katyayani, ó Katyayani Ma, por favor, permita que o Senhor Krishna seja o nosso marido. Elas solicitavam, elas pediam isso de todo o coração e com todo o amor. E com essa devoção, com essa entrega das gopis, a deusa ouviu as súplicas e ela mostrou que a função dela não é só destruir demônios, mas também acolher essa devoção verdadeira. E ela cria um canal direto de realização para esse desejo das gopis. E assim, as gopis elas conseguem todas, de alguma forma, casar com o Senhor Krishna. É uma cerimônia não formal, mas todas elas se casam com ele, se unem a ele numa entrega e devoção divina. Então, esse Vrata, ele é uma experiência de devoção, ele é uma experiência de purificação, de entrega, né? A gente tem que estar muito conectada, muito entregue ao processo. Como eu estava falando, né, os rios na Índia são deuses, né? Os nomes, a gente fala o rio Ganga, o rio Ganges, o rio Saraswati, o rio Godavari, mas na verdade os deuses são os rios são deusas femininas, né? Na fé hindu. Então, eles são manifestações vivas da Mãe Divina. Por exemplo, a Mãe Ganga
ela desce dos céus para purificar e esfriar a cabeça do Senhor Shiva e purificar a, a terra, né? Trazer para a terra essa limpeza, ajudar a deusa terra. O Senhor Shiva meditava muito nos Himalaias, ficava com a cabeça muito quente, então ela desce esfriando a cabeça do Senhor Shiva, né? Daí o Abhishek para Shiva. Saraswati é a deusa da sabedoria, das artes. Godavari é uma forma de mãe divina que ela é uma mescla entre Saraswati e Lakshmi, pode ir nas duas formas. E aí, isso é legal para a gente pensar um pouco no próprio Vrata, que depois a B vai falar sobre isso, né, quando a gente estiver mesmo efetivamente no Vrata em si, que a gente reconhece que esse banho, né, esse se purificar para receber as bênçãos de Katyayani, é um mergulho no corpo da deusa. Quando a gente se lava, quando a gente se entra em contato com essa energia divina, energia, a gente está mergulhando no corpo da deusa, a gente está entrando, adentrando os portais da Mãe Divina. Então, ao realizar o Katyayana Vrata, cada banho, cada oferenda, cada mantra cantado ali é um passo nessa jornada de purificação. Eu não vou entrar em detalhes aqui, até porque isso é um, é um movimento iniciático, né? Então é uma coisa que precisa ser mais limitada, mais contida, mas é importante dizer que essa jornada é uma jornada de purificação, de alinhamento com a Mãe Divina, para que a gente possa, ao final da jornada, conseguir as bênçãos de Katyayani. E essa jornada ela é traduzida como disciplina, amor e devoção, porque aí ela flui através das águas sagradas para o nosso coração, em termos de devoção e de entrega sincera. É, eu acho que a B está por aí. Era mais ou menos isso que eu queria tratar um pouquinho, explicar um pouquinho sobre o Vrata em si. E agora eu vou passar para nossa mestra Bernadette. Gratidão, Mari. Lindo, lindo. A importância das águas sagradas, né? Que é uma transformação, né? Através de perceber, experimentar, sentir verdadeiramente que todas as águas são sagradas. Dos rios, dos mares, das chuvas, dos lagos, né? A gente, a partir daí, começa a perceber, sentir, experimentar que tudo é sagrado. Então, nós começamos pelas águas. E hoje sim, foi lua cheia, dia 5 de novembro. A lua cheia que foi falada. Falei sobre ela antes de ontem, para vocês. Quem não assistiu a live, está lá no meu canal do YouTube. Compartilhei o máximo que pude nos grupos, nas listas. Quem ainda não viu, está lá disponível, tá? A lua cheia aconteceu no Nakshatra Bharani, mas logo depois ela já passa para o Nakshatra Kirtika. Kirtika são as Pleiades. E as Pleiades, elas são deusas também. Nos Vedas, elas são chamadas de Kríticas, as Kárticas. E aí, por isso, um filho de Shiva passa a se chamar Kartikeya,
porque ele fica sob os cuidados delas, elas cuidam dele, né? Depois que elas cuidaram dele, elas entregaram ele para Parvati, e aí para Parvati, porque quando ele nasceu, ele era tão poderoso que ele tinha 6 cabeças e 12 braços. Ele era o deus da guerra, né? O deus guerreiro, Kartikeya. Muito talentoso nas artes marciais, cada mão uma arma diferente. E ele tem como pai também Agni, o deus do fogo. Então, este Nakshatra Kartika, ele fica na saída de Áries e entrada de Touro, porque essa é a exata posição dessas estrelas, das estrelas que compõem Nakshatra Kirtika, que são as Pleiades. É um agrupamento de estrelas que se encontra exatamente entre a constelação do Carneiro, que é Áries, e a constelação do Touro, ali entre as duas. Então, por isso, nós temos no mapa, né, entre os nakshatras, a posição do nakshatra Kritika, no final de Áries, entrando pela constelação do Touro. E esse agrupamento de estrela, elas piscam, assim, brilham reluzentemente. E é, parece um chamezinho de abelha, né? Ou então uma labareda ardendo. Então tem essa relação com Agni, elemento fogo. E esse foi o motivo que durante a live que eu dei antes de ontem, eu falei da importância de na noite de ontem, na noite de hoje e na noite de amanhã, correto isso? Deixa eu só confirmar, pessoal. Lua cheia de novembro. Lua cheia de novembro. 5 de novembro, exato. É hoje mesmo. Então, ontem, hoje e amanhã, para acender um foguinho, uma lamparina, uma vela, né? Mais importante é a produção da chama do fogo. Essa chama, essa luz do fogo. Exatamente por esse fator, né? Que hoje foi de manhã, às 10 e pouco, o auge da lua cheia, em Bharani, que é em Áries, e hoje já em Kritika, que é esse nakshatra regido por Agni, o deus do fogo, e amanhã, que a lua se encontra então no nakshatra Rohini. Essas 3 noites, acender a velinha, tá? E aí, amanhã é a noite que a gente vai iniciar, amanhã é o dia que nós vamos iniciar o Katyayani Vrata, o voto da deusa Katyayani. Então, para concluir a história de Kartikeya, ele é levado por Agni, cuja montaria é um carneiro, ele termina caindo nas águas do rio Ganges, então se considera que Gangamai, a deusa que preside o rio Ganges, também é mãe de Kartikeya. Então, Ganges é mãe de Kartikeya, as Kirtikas, que são as Pleiades, são mães de Kartikeya. Parvati, como Skandamata, que é a nossa quinta noite do Navaratri, ela é, né, expressão de Parvati como mãe de Kartikeya. Então, Kartikeya tem muitas mães. Então, esse valor de Kartikeya traz muito esse significado da mãe divina. Está na terra, né? Como Durga, que está nas águas, como Ganga, que está no espaço, né? Como Aditi, que é a deus dos sóis que iluminam os dias, os meses, os anos, como Kali, que ilumina a noite através das incontáveis estrelas. Eu ouvi
Eu vi um pouquinho de uma aula bem curtinha que o Leandro Carnal deu. Ele está falando sobre a Bíblia agora. E ele fala que ele esteve no deserto, na Ásia, e ele teve a oportunidade de ver o céu no deserto, estando no deserto. E ele disse que o céu noturno chega a ser quase branco de tantas estrelas. Nós não temos isso aqui. O nosso céu ele é mais escuro, né? O céu do hemisfério sul tem menos estrelas que o céu do hemisfério norte. Então, a Kali, que brilha mais que milhões de sóis, né? Também. Então, a Mãe Divina, ela é mãe de Kartikeya de uma forma ou de outra. E existe uma história que ele foi chamado para nascer, para vir, né? Para poder derrotar um Asura chamado Tarakasura. Tarakasura, ele é considerado o demônio estrela, é o demônio estrelaço, Tarakasura. Na verdade, ele era um astrólogo, astrônomo, astrólogo, que ficou tão assim, prepotente, por tanto que ele conhecia, tanto que ele sabia e tanto que ele previa, que aí ele começou a ver que ele, nossa, ele na verdade ele era um cara, gente fina, mas aí o poder subiu a cabeça. E com isso ele começou a fazer uso de uma ciência sagrada com um propósito profano. Isso é muito comum. Quando se fala assim, hinduísmo, budismo, cristianismo, islamismo, zoroastrismo, taoísmo, virou ismo, colocou um ismo no final, pronto, institucionalizou e toda instituição é hierarquizada. E aí acabou a alegria. Se a gente for olhar com atenção e carinho para a mãe natureza, onde que nós vamos encontrar instituição? A lei da natureza é colaboração. Todos estão colaborando um com o outro. Tudo na natureza colabora, né? Só saber um pouquinho de biologia, um pouquinho de ecossistema, que a gente já vai ver que é tudo colaboração. Então, com isso, o Taraka Asura, que era um cara gente boa, virou um Asura, mudou. E ele começou a causar caos por toda parte. E com isso, os deuses pediram ajuda, mas só Shiva, mas Shiva estava meditando. Quem ia ter coragem de interromper a meditação de Shiva? Então vamos fazer Shiva ter um filho, que só um filho de Shiva pode derrotá-lo. Então assim nasceu Kartikeya com esse propósito, ele nasceu com propósito. Então ele foi muito superabastecido, nutrido pelas Kirtikas, por Ganga, por Gauri, que é Parvati, por todas essas mães, né, que cooperavam entre elas. E aí ele, no final, ele recebeu uma lança, que é a lança de Murugan, né, que nós usamos como nosso protetor, né? Quem ainda não tem, é bom ter. Somente no Katyayana Vrata, durante Navaratri, Diwali, eu uso o tempo todo. Tiro para tomar banho, porque pode ser que estrague um pouquinho o metal. O meu é banhado a ouro, né? Acho que é prata banhada a ouro. Então, Cristine faz isso com bastante carinho, os murugãs que nós usamos. Ela prepara com muito carinho, faz um ritual devocional antes de enviar para vocês.
Essa lança de Kartikeya tem tanto significado. Quem deu a lança para ele foi Parvati, deu de presente. A lança de Kartikeya representa, uma das representações é a Kundalini. Kundalini, assim, ascensionada, completamente alinhada com seus chakras, seus 7 chakras. E também significa a própria coluna vertebral, que é algo que nos sustenta, né? A coluna vertebral nos sustenta em pé, né? Seres humanos, né? São verticais, né? Não são como os quadrúpedes, somos bípedes, estamos erguidos pela coluna, uma coluna que inclusive, desafia a lei da gravidade. E onde essa coluna vertebral foi construída para o nosso corpo? Onde? Quando? Como? Dentro do ventre da nossa mãe. Então, quando Gauri entrega para Kartikeya o Murugan, todas as imagens de Kartikeya, ele está com o Murugan na mão, né? Que é a lança. É ele trazendo a presença da mãe Skandamata com ele onde ele for. É esta memória que não pode ser esquecida. Onde nossa coluna vertebral foi construída. Então, ele parte para cima de Tarakasura. E aí, Tarakasura tinha 3 irmãos, 3 filhos gêmeos. E então, esses 3 filhos gêmeos ficaram muito zangados com o que aconteceu com o pai. E eles se chamavam Tripurasura. Tripurasura significa os 3 asuras das 3 cidades. Das três cidades. Tripura, 3 cidades. Que foram cidades que foram concedidas aos 3 pelo próprio Brahma, devido às penitências que os 3 fizeram. Brahma, então, concedeu a eles as 3 cidades. Diz que uma cidade era na terra, a outra era no ar e a outra era no espaço sideral. E para isso, só que seguindo o exemplo, né? Porque diz que tudo que um filho ou uma filha aprende com o pai, muito mais pelo exemplo do que pelo que ele diz, né? Então, eles aprenderam com o pai a mesma temática e só Shiva. Aí, dessa vez, Shiva foi que derrotou os 3. Então, hoje, que é 5 de novembro, mês de novembro, as datas auspiciosas do mês de novembro, nós tivemos no dia 1 Ekadashi, teremos no dia 15 novamente, em pleno Katyayani Vrata, também teremos Ekadashi. Notem para não esquecer, esse Ekadashi será muito importante, porque está dentro do voto para Katyayani. 5 de novembro também, que é hoje, é Pushkara Snana. Pushkaram é um festival dedicado à adoração dos rios, celebrado em santuários ao longo das margens dos 12 principais rios sagrados da Índia. A celebração acontece anualmente, uma vez a cada 12 anos, ao longo de cada rio. Então, cada ano é um rio diferente. Cada rio está associado a um signo do zodíaco, sempre baseado no signo sideral em que Júpiter está no momento. Então, Júpiter está em Câncer no momento, exaltado, signo de elemento água, né? Em sânscrito, Câncer é Karka. Karka significa tartaruga. Então, a tartaruga, como sendo um ser aquático, que vive nas águas doces, as águas salgadas, né? Diferentes espécies. Então,
E câncer também está associado aos rios, aos rios, às águas doces, né, dos rios e dos lagos. Então, o signo no momento que está associado a este Pushkaram é Câncer ou Karka, com K. Karka. Ah, início do Katyayani Vrata, 6 de novembro. É o período do ano que mulheres se reúnem para realizarem várias práticas espirituais e obterem fortalecimento emocional e espiritual. A gente pode pensar que o Katyayani Vrata é algo para o nosso próprio benefício, mas quando mulheres se reúnem para fazer uma prática de benefício espiritual e emocional, todo o mundo fica forte. Todo o mundo se beneficia quando mulheres se reúnem para um propósito assim elevado. Em novembro também vamos ter, dia 11 de novembro, Kalabhairava Jayanti, que é o dia da manifestação feroz do Senhor Shiva, associado à aniquilação. Então, nós temos a força tanto de Katyayani quanto a força de Shiva, juntos nessa época, né? Para quem fez o estudo das Mahavidyas, sabe qual é, como é diferente, como são diferentes, né? As Mahavidyas, pelo simples fato delas estarem com Shiva, que é diferente do Navarata. Navaratri, Parvati está em busca de Shiva, para se encontrar com Shiva, enquanto as Mahavidyas já se encontraram com Shiva. Então, Katyayani Vrata e Kalabhairava, no mesmo momento, traz para nós essa força do feminino sagrado e do masculino sagrado. Então, essa é a primeira lua cheia, a seguido de Vale, né? Que muitas aqui participaram de Vale. Então, que foi uma lua nova, né? Junto à lua nova. Então, agora a lua cheia, é a primeira lua cheia a seguido de Vale, e também é o dia que conclui o calendário lunar. Então, a questão do calendário lunar na Índia é interessante, porque no norte da Índia, o calendário lunar quer dizer assim, mensal, né? Mês a mês lunar. É baseado na lua cheia. Então, quando é lua cheia, começa o mês lunar, e na próxima lua cheia termina aquele mês lunar e inicia o próximo mês lunar. No sul da Índia é diferente, né? Se considera que o mês lunar começa na lua nova e termina na lua nova, na próxima lua nova. Então, nós temos, considerando esses dois formas de considerar o mês lunar, nós temos, considerando que a lua cheia, que é hoje, dá início a um novo mês lunar, nós estaríamos, então, fechando o mês de Kartika, que começou em 7 de outubro e termina hoje. E amanhã inicia o mês de Margashirsha, de 6 de novembro a 4 de dezembro, que é exatamente quando todo o período do Katyayani Vrata. É exatamente esse, 6 de novembro a 4 de dezembro, mês de Margashira. Já no sul da Índia, que considera que o mês começa na lua nova, o mês de Kartika terminou no dia 22 de outubro, não, começou no dia 22 de outubro e termina em 19 de novembro, e o mês de Margashirsha começará em 20 de novembro e terminará em 19 de dezembro. Então, vocês estão vendo que há uma diferença. Quando a gente celebra Katyayani Vrata, a gente considera esse mês lunar que começa pela lua nova e começa na lua cheia e termina na lua cheia, tá? Então, começando então
a partir de amanhã, o mês de Margashirsha, até 4 de dezembro. Quem vai para o norte da Índia vai fazer lá as atividades, os dias sagrados e tudo. O calendário segue a lua cheia. Se for para o sul da Índia, o calendário começa na lua nova. É assim que eles fazem lá. Então, o que é o mês de Margashirsha ou Mrigashirsha? É o mês que está associado ao Nakshatra Mrigashira, enquanto que o mês de Kartika está associado ao Nakshatra Kritika. E o mês de Margashirsha ao Nakshatra Mrigashira. A palavra Mrigashira significa cabeça de veado, literalmente. E este nakshatra está ligado aos jogos amorosos, às brincadeiras amorosas. Tá? Ele tem alguma coisa de lúdico e, ao mesmo tempo, de paixão. É regido por Marte, né? Mas também pela Lua. O regente planetário desse nakshatra é Marte, o regente deidade é a Lua. E esse nakshatra é um nakshatra que traz muita cura para a mente e para o emocional. Então, por isso, esse mês, ele é muito considerado para a prática como essa que nós estamos iniciando. A palavra vrata significa voto, tá? Nós vamos ter uma reunião amanhã, que não vai ser tão longa como a de hoje, para que a gente possa dar início ao Katyayani Vrata juntas. Lembrando que esta é uma prática conduzida apenas para mulheres. Katyayani Vrata é uma prática que só participam mulheres. São votos e intenções trazidas por mulheres para esse vrata, para esse voto, tá? Qual será seu sankalpa, qual será a sua intenção e qual será a sua abstinência. No norte da Índia, a abstinência ela é bem forte, né? O único alimento é arroz cozido com ervilha. E é uma ervilha especial que existe na Índia, chamada urad. O nome da ervilha é urad. É diferente da nossa ervilha, que a gente está acostumado aqui, é outro tipo de ervilha. Mas pode usar essa ervilha também, se quiser fazer assim. E pode usar também aquela lentilha rosa, que é mais fácil de comprar, de adquirir, né? Você cozinha o arroz junto com essa ervilha até os dois ficarem bem molinhos. Não coloca sal, não coloca nenhum tempero e nenhuma é forte ao longo de 28 dias lunares. Então, como que a gente faz? Vai fazer isso tudo? Não precisa, você faz o que você achar que for confortável, tá? Que for confortável. Não precisa ser dessa forma tão rígida. O mais importante é participar da sanga e o grupo já está aberto, as pessoas já estão, as meninas já estão todas lá, se inscrevendo, entrando para esse grupo que recém foi formado, para que a gente possa se reunir, então, todas as datas que foram determinadas para os encontros do Katyayani Vrata. Só um minutinho que eu falo para vocês. E caso não possa estar presente, esses encontros serão gravados e vocês vão poder assistir no ritmo de cada um. Aqui. Nós teremos encontros em novembro, hoje, amanhã, que será rápido, que é o dia mesmo que começa. No dia 8 de novembro,
às 8 da manhã. Será sempre sábado. 8 de novembro, 15 de novembro, 22 de novembro, 29 de novembro e 6 de dezembro. Sempre às 8 da manhã. Então, ele acontece a seguir do Shane Tapasya. Só que o Shane Tapasya termina no dia 29. Então, nós vamos ter ainda mais um sábado, dia 6 de dezembro, de encontro. Quem não puder estar, não tem problema, presencialmente, a gravação vai estar lá disponível para assistir, tá? E teremos também os encontros de segunda à noite, sempre às 20 horas, sobre os temas de Kalabhairava Jayanti, que serão dia 10 de novembro, 17 de novembro, 24 de novembro e 1º de dezembro. Esse 1º de dezembro provavelmente não vai ocorrer, porque esse é o dia de Bhagavad Gita Jayanti. Então, nós vamos fazer 3 encontros de Kalabhairava, 10, 17 e 24, tá? Às 20 horas. 1 de dezembro será para a comemoração, celebração da Bhagavad Gita, que é o dia que o Bhagavad Gita foi proferido. Vai cair esse ano, no dia 1º de dezembro. Muito importante esse Bhagavad Gita Jayanti desse ano, por conta, né, da violência generalizada que o mundo se vê, principalmente esses últimos anos, né? Desde a pandemia, terminou a pandemia, começou a pancadaria. Terminou a pandemia, começou a pancadaria, né? Então, vamos. Bhagavad Gita é o grande antídoto anti-guerra, né? Contra as guerras. É Bhagavad Gita. Inclusive, também falando para vocês que o curso que eu dei da Bhagavad Gita em 2021, ele está disponível na plataforma Hotmart. Quem tiver interesse em fazer esse estudo, está com preço de Veda Friday durante o mês de novembro, super, super em conta, para que vocês possam se nutrir desse tema. São 20 aulas, de 1h30 cada. É um estudo muito. Quem fez, nem vou falar muito, né, porque eu sou suspeita, mas quem fez esse curso pode deixar aqui no chat aqui seu comentário. Porque além de ser o estudo da Bhagavad Gita, é um estudo dentro de uma perspectiva feminina e, a, e cada aula é sobre um capítulo da Bhagavad Gita. Tem uma introdução, né? Tem uma recapitulação, então está bem completo. Então, é um momento também, durante o Katyayana Vrata, fazer estudos, né? Estudos dessa natureza. E aí, para concluir, nesse Katyayana Vrata, nesse mês de Mrigashira, se adora várias deidades. Por quê? Porque Krishna diz na Bhagavad Gita que entre os meses lunares eu sou o mês de Margashira. Ele fala isso. Então, por isso se adora durante esse mês o próprio Senhor Krishna, Sri Mahavishnu, preservador da vida, Sri Mahalakshmi, a deusa da abundância, Suryadeva, né, o nosso divino sol, Hanumanji, que é a força, a devoção e a força reunidos, Subramania Kartikeya, que é a que eu estava falando da história para vocês. Também se adora Gurudeva, Vaheguru, Jai Guru, também nesse mês. E é um mês que favorece os casamentos e todos os temas relacionados ao feminino, porque Mrigashira é o nakshatra que representa Parvati. Então, todos os assuntos do feminino, saúde do feminino, a beleza, o bem-estar,
É a estabilidade emocional, serenidade na mente, atrair relacionamentos sadios, ser capaz de sair de relacionamentos não sadios. E outra coisa, o mês de Margashira esse ano está iniciando numa quinta-feira, que é toda quinta-feira é dia de Guru, né? Porque é regido por Júpiter. Júpiter é, na astrologia védica, o nome que damos para ele é Guru. É o planeta Guru, planeta mestre, é Júpiter. Tem muitos nomes de Júpiter, um deles é Brihaspati, que significa o pai dos sábios. Então, quando inicia, Margashira começa numa quinta-feira, nós temos a presença do Guru abençoando todo o Katyayani Vrata. É uma reunião de Guru, do Guru e de Lakshmi, e também do Senhor Vishnu. Como Mariana falou, Katyayani é a matadora de Mahishasura, né? Que é, então, Mahishasura Mardini, aquela que mata o demônio Mahishasura. Quem é o demônio Mahishasura? Ele é o arquétipo, o símbolo do masculino perverso. Tão perverso que até a deusa ele confrontou. E ele usou muitos artifícios, inclusive assumindo formas variadas, tentando lubridiar a deusa dos três olhos. Então, na Bíblia, eu estou um pouco inspirada na Bíblia porque eu assisti essa aula do Leandro Carnal, que ele agora resolveu ensinar a Bíblia, né? Na Bíblia se explica sobre o masculino perverso ou o homem perverso da seguinte maneira, como iníquo, que trama o mal, usa palavras falsas, causa discórdias entre as pessoas. E ele tem os sinais, isso é bíblico. Pisca os olhos, movimenta os pés e dá sinais com os dedos. Provoca contendas com planos malignos. Tem a boca corrupta, palavras maldosas que depreciam, ardilosas e traiçoeiras. Separa os amigos íntimos e desencaminha para caminhos ruins. Não se importa com o bem-estar de seus animais. Sua ruína, a desgraça, se abaterá sobre ele, sendo destruído por um único golpe. Isso é bíblico. Dificuldade. O perverso de coração não prospera. O que usa a língua enganosa cai em desgraça. Praticamente é Mahishasura e Katyayani em luta frente a frente, né? A perversidade não suporta falta de controle, não suporta culpa, a sanção moral, não suporta não ter poder de manipular os outros. A realidade deve servir e satisfazer seus únicos desejos e obter prazer pessoal, explorando e controlando os outros sem culpa. A presença de limites, reconhecimento de ah, vulnerabilidades suas e de outros. Ele não reconhece a vulnerabilidade, nem a própria, nem a dos outros. Enfrentamentos das moralidades e das leis são o que mais temem e evitam. Então, daí a gente tem a história desses três filhos de Tarakasura, que se chamavam, então, Tripurasura, e cada um tinha um nominho, né? Um é Tarakaksha, cujo reino era no ar, e era um reino feito de prata.
Taracaxa significa olho de estrela. Só que a gente tem que entender que esse olho de estrela é o olho de alguém que está fascinado. Uma pessoa que está sob um grande fascínio, elas ficam com os olhos assim, como se fossem hipnotizados. Elas não raciocinam mais, elas estão obcecadas, né, fascinadas por algo específico, assim, alguma coisa, né? Então, acho que essas mansões elas eram voadoras, 3 cidades voadoras, que Brahma deu para eles. O outro Tripurasura se chamava Vidyunmali, e então ele tinha então uma cidade na terra feita de ferro. E a palavra Vidyunmali, Mali significa uma coroa ou um colar ou uma guirlanda, tá? Então, Vidyunmali significa uma guirlanda que brilha. Então, essa guirlanda é como se fosse assim, uma vaidade, né? Uma coroa ou uma guirlanda, assim. A pessoa fica muito vaidosa. Então, assim era Vindimali. E o terceiro Tripurasura, Kamalaksha, que foi dado a ele um- uma cidade voadora no espaço sideral, de ouro. E Kamalaksha literalmente significa alguém que tem olhos de lótus, e por isso um olhar muito sedutor e que gera ilusão e é, vulnerabilidade, né? Porque é aquele olhar que engana. Então, quem construiu essas cidades para ele foi Mayadanava. Mayadanava, um arquiteto. Maya, M-A-Y, um arquiteto que tinha o poder de gerar construções arquitetônicas de uma forma, é, de uma forma mágica, né? Ele era também um arquiteto mágico. Então, o pai dos três tinha sido morto por Kartikeya. Então, por isso, nós temos Kartika Purnima, que é hoje também, que é a lua cheia de Kartika, de Kartikeya, nesse sentido de que é o dia que ele derrota os Tripurasuras. Não, ele derrota Tarakasura, Tarakasura. Ele derrota o pai deles. Quem derrota os três, de fato, foi Shiva, que usou uma arma muito poderosa que ele tem. Essa arma, inclusive, ele presenteou Arjuna com essa arma. Deu para Arjuna a arma de presente. Chama-se Pashupatastra. Pashupatastra. Pashupastra. Pashupatastra. Astra significa arma. Interessante que a palavra astra, que significa arma, também significa, também que dá a palavra para estrelas. Então ele tinha essa arma poderosa, Shiva, e ele presenteou Arjuna, mas falou assim para Arjuna: só use em situações impossíveis. Não use essa arma assim, por qualquer motivo. Só se você estiver numa situação impossível. Você pode usar. E o que a Arjuna fez durante a guerra de Kurukshetra? Não usou essa arma em nenhum momento. Ele não a utilizou. Por quê? Porque diz que essa árvore, ela é capaz de destruir o universo. E aí a gente entra no tema de Kala Bhairava, que é um tema desse mês também, né? Que é a força do tempo. Então, diz que essa arma ela tem 9 olhos e 3 cabeças. Ou seja, é uma arma que tem 3 cabeças, cada cabeça tem 3 olhos. Não é isso? Então é Shiva triplo. É Shiva vezes 3. Né? É, e com essa arma ele pôde, então, aniquilar os Tripurasuras de uma única vez. Ele pode acionar essa árvore por 4 formas, Shiva: pela mente, pelos olhos, pela palavra ou por seu arco e flecha.
né? Através do seu arco, lançando uma flecha. Shiva. Então, assim, temos ciência para estudar. É lindo, é uma prática linda, formosa, super feminina, onde tomamos banhos diários na força dos rios sagrados, onde recitamos mantras específicos, onde fazemos alguma abstinência em nome de Katyayani. Muitas histórias lindas serão contadas também. Uma, Mariana já deu uma introduçãozinha rápida, que as gopis, né? Elas queriam apenas Krishna como seu esposo. Por quê? Porque Krishna possui os melhores atributos. Por isso ele é chamado de Bhagavan, aquele que possui todos os atributos divinos. Então, elas queriam alguém assim, né? Então, quando nós fazemos o Katyayani Vrata, é uma oportunidade de atrair para a nossa vida companhias que possuam boas qualidades. Se a pessoa já tem um relacionamento, traz cura para o relacionamento, se for o caso. Se não for o caso, de trazer cura para o seu próprio coração, para a sua própria mente, para a sua saúde, para o seu útero, para os seus seios, para a sua pele, para os seus cabelos, para as suas unhas. É isso aí, Katyayani Vrata. Olha a beleza, olha a luz de Mariana quando falou agora. E agora nós vamos ter uma rápida meditação por Jaqueline, tá bom, pessoal? Vou parar aqui agora de falar, porque tem muito néctar para a gente compartilhar daqui para frente nesse mês de novembro, tá bom? Fecho aqui a minha hora. Gratidão pela presença de vocês. Namastê. Jaqueline, por favor. Boa noite, mestra. Boa noite, meninas. Então, vamos fazer um momentinho de meditação. E se vocês tiverem já uma velinha acesa, uma chaminha de fogo ou uma aguinha perto de vocês, se tiverem, né, podem colocar à frente de vocês ou do ladinho, próximo de onde vocês estão agora. E eu vou convidá-las então para se sentarem de uma forma confortável, apoiando bem os pés ao chão, mantendo a coluna ereta e o peito aberto. Nós vamos fechar os olhos e vamos levar as mãos ao peito, um gesto de oração, palmas unidas, os dedos estendidos apontando para cima, em Anjali Mudra. E aqui nesse gesto, nós vamos silenciosamente sentir a nossa intenção para esse Katyayani Vrata se formando. Desejando que essa prática purifique os nossos corações e alinhe os nossos desejos ao amor divino. Inspirem profundamente pelo nariz, sentindo o ar entrando, passando pelos canais do corpo, tocando o centro do peito. Ao expirar, procurem soltar o ar pela boca, imaginando que junto com o ar você solta tudo o que é peso,